e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, amados e queridos, primeira história, Deus cria um céu e uma terra perfeita. Segunda história, agora o céu e a terra que Deus cria está destruído. Terceira história, Deus começa o processo de restauração da terra. Quando você cata a palavra, amados e queridos, havia terra, no grego e no hebraico ela vem traduzida assim, e a terra estava em forma de caos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Três histórias totalmente diferentes. Mas pastor, por que é que você está contando isso? Para você entrar sobre conhecendo Satanás e as suas artimanhas. Amados e queridos irmãos, os capítulos que acabamos de ler, tanto do livro do profeta Isaías, tanto do livro do profeta Ezequiel, nós começamos a estudar e entendemos que esta profecia, ela foi uma profecia profética. Ela faz menção aos reis de Tiro, mas também, amados e queridos, ela é comparada com Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que a Bíblia diz assim, amados e queridos irmãos, que Satanás, ele estava no jardim do Éden. E você encontra isso em Gênesis? Você não encontra, irmãos. Amém, amados? Você não vai encontrar em Gênesis Satanás tomando conta do jardim do Éden. Não existe essa história. Mas observe que Deus cria um céu e uma terra. Então esse primeiro céu e essa primeira terra, segundo historiadores, segundo pessoas que estudaram, buscaram na Bíblia Sagrada, na literatura de Deus, nós entendemos que esse primeiro céu que Deus criou, Deus então fez no jardim do Éden. E não era um jardim do Éden vegetal, sim um jardim do Éden mineral. E diz a história que Satanás tomava conta, amados e queridos, desse jardim do Éden. Satanás, amados e queridos irmãos, era ele que era o selador desse jardim do Éden. Observe que Satanás, amados e queridos, ele andava sobre as pedras afogueadas. E quando falamos de Satanás, é complicado. Eu desafio algum teólogo ou algum desenhista tentar desenhar Satanás, irmão, como ele era perfeito na sua sabedoria quando Deus criou. Não tem como desenhar, sabe por quê? Diz a Bíblia Sagrada que ele era a criação perfeita de Deus. Ei, Satanás foi feito, irmão, para que quando Deus olhasse, falasse assim, eis aí a minha criação perfeita. E diz a história, a Bíblia Sagrada nos mostra que o corpo de Satanás era coberto de pedras preciosas, todos os tipos de pedra preciosa, que ele emanava uma luz. Por isso o nome dele era Lúcifer, anjo de luz, porque dele saiu um raio de luz. Segundo a história, Satanás era regente, maestro do corpo de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele regia, ele não precisava de uma orquestra, porque debaixo das suas asas saía um som, como de citada, de flauta, alaus e de outros instrumentos de música. Ei, irmão, Satanás era perfeito. Agora faço eu uma pergunta aos irmãos, que inculca a gente muitas das vezes, irmão. Por que Satanás ele era perfeito? Agora, onde é que Satanás arruma pecado se a Bíblia diz que no céu não entra pecado? É assim ou não é, irmãos? Aonde Satanás foi arrumar inveja? Aonde Satanás foi arrumar, amados e queridos, inveja de Deus? No céu não entra pecado, querido. O céu é perfeito. Ei, cai aí então que ele estava no jardim de Deus, no Éden de Deus, e a Bíblia diz assim, ei, tu dizias ao teu coração, observe o que diz o profeta, subirei. Quem sobe é porque está aí? Quem sobe é porque está aí? Então ele arrumou isso aqui, irmãos, na terra. Ele arrumou o pecado aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho lindo isso, irmão. Sabe por quê? O céu não entra pecado. Ele arruma o pecado aqui na terra. Conhecendo Satanás, vamos conhecer ele. Arruma o pecado aqui na terra. E ele diz assim, eu subirei e serei assentarei meu trono acima das estrelas. Serei maior do que os anjos, serei semelhante ao Altíssimo. Ei, aí o profeta dá uma risadinha e diz assim, contudo, tu caísse e fosse precipitado aos infernos. Amém, querido? Com Deus não tem esse negócio. Quando estudamos na teologia, irmãos, é muito complicado. Por quê? Quando pegamos até mesmo a parte de milênios, que o testemunho de Jeová anda fazendo por aí uma confusão, não dá para entrar em detalhes, precisava de umas 2 horas para esse curso de ensinamento. Mas, amados e queridos, em custas palavras, quero te dizer que quando nós pegamos é muito complicado. Por quê? Deus poderia destruir Satanás na mesma hora ou não poderia, irmãos? Satanás arrumou pecado, Deus é o Todo-Poderoso, Deus poderia fulminar Satanás na mesma hora, acabou. É assim ou não é, irmãos? Ei, mas o eterno Deus não gosta de nada errado, irmãos. Deus então faz uma reunião no céu e diz assim, quem está com Satanás, está com Satanás, quem está comigo, está comigo. E diz a Bíblia Sagrada que a terça parte, irmãos, dos anjos se bandearam para o lado de Satanás. Então Deus lança Satanás com a terça parte na terra. Aí, então, amados e queridos,
quando Satanás foi lançado de cima, então houve a destruição na terra. E dá a entender, não a Bíblia fala, mas segundo historiadores, dizem que esta terra era um reino, amados e queridos, animal, a era do dinossauro. Você vai ver que quando pega, bate-se juntamente com isso. A teoria de Big Bang, que a gente aprende na escola, irmão, que houve uma grande explosão. Teoria de Big Bang, grande explosão. Houve a grande explosão, então da explosão nasceu o homem. Não foi bem assim. A ciência confunde um pouco. Houve uma grande explosão assim. Satanás quase destruiu, acabou com essa terra. Mas aí Deus faz é perfeito, vai construindo a terra novamente. Mas o homem não é construído da explosão. O homem, ele é construído da eterna mão de Deus. Deus vai lá, cada boneco vai, pá, feio. Amém, amados? Não quero entrar em detalhes. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus agora criou o homem, está tudo certo, está tudo perfeito. Paraíso, irmão. Coisa boa é paraíso. Diz a Bíblia Sagrada que o homem agora é lançado no paraíso, juntamente com a sua esposa Eva, não entrando na história, mas de repente, amados, aquele Satanás entra no meio. Ei, quando Satanás entra no meio, irmão, o negócio é triste. Conhecemos aqui um pouco a história de Satanás. Amém? Deu para você entender aí, irmão? Estou falando muito rápido. Amém, querido? Tá bom, irmão? Fala, Brasil, eu sei que você fala. Tá bom? Tá bom, então, irmãos, tá? Então, amados, sei que eu estou correndo, falando um pouco rápido, mas é por causa da hora. Só introdução, já entramos na palavra. Amém? Então, amados, nós começamos a entender tudo isso, observamos e aprendemos, irmão, que Satanás agora ele está lá no jardim do Éden atentando Eva, irmão, para que Eva viesse pecar contra Deus. Ei, agora vamos entrar nas artimanhas. Você conheceu Satanás, era príncipe de Deus, perfeito na formosura. Você conheceu Satanás, agora vamos conhecer um pouquinho das artimanhas dele e já entramos na palavra aqui. Amém, amados? Aqui começa a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira artimanha de Satanás, ele nunca muda isso, irmão. A Bíblia diz assim que ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira, irmãos. Ei, ele chega para Eva, amados e queridos, e diz assim: ei, Eva, está vendo aquela fruta lá? Doce, disse assim: rapaz, vai lá e come. O dia que você comer aquela fruta, você vai ser igualzinho a Deus. E o mesmo argumento que ele ganhou os anjos no céu, irmão. O mesmo argumento que ele ganhou os anjos no céu. Aí entra aí, irmão, como eu disse para completar, quando Deus poderia destruir Satanás, poderia, irmão. Mas por que Deus não destruiu? Sabe por quê? Quando Deus faz a reunião, diz: os anjos que estão comigo, quem não está comigo está com Satanás. Aí terça parte está com Satanás e o resto fica no céu. 70% dos anjos ficam no céu. Aí, o que acontece? Se Deus destrói Satanás, ia ficar aquela dúvida. Bem que ele pode contar. Se Deus destrói Satanás, irmão, ia ficar aquela dúvida. Será que Deus estava falando a verdade ou o diabo estava falando a verdade? Aí o que Deus faz? Prende Satanás, irmão. Diz a Bíblia que Deus prende Satanás e joga ele no inferno. Aí de lá, irmão, o povo está vendo tudinho, os anjos todos estão vendo o que Satanás faz. Mas o eterno Deus, ele é misericordioso. Diz a Bíblia que ele vai prender Satanás por 1000 anos. Pode dar uma baixadinha para mim, gente. Diz a Bíblia que Deus vai prender Satanás por mais um período de 1000 anos, irmãos. Observe isso. 1000 anos. Aí o que acontece? Vai ser solto. Aí os anjos dizem assim: não, agora o camarada mudou nada, irmão. A Bíblia diz assim: ai dos que habitam sobre a terra, porque agora ele sabe que lhe resta pouco tempo. Amém, querido? Então foi por isso que Deus não destruiu, para não deixar dúvida. Amém? Quando alguém perguntar isso para você, responda. Tá? Porque tem gente que é bom de Bíblia, tem gente que gosta de pregar a ferida do crente. E muitas vezes a gente não aprende isso. Tá? Amados e queridos irmãos, conhecendo as artimanhas de Satanás, ele não muda. É o mesmo sistema. Chegou para Eva e disse assim: Eva, vai lá, come dessa fruta, você vai ser igualzinho a Deus. Deus falou para você que você vai morrer, não vai morrer coisa nenhuma, Eva. Vai lá, prova dessa fruta, você vai ter o conhecimento de Deus. Ei, irmão, primeiro, nós fomos feitos, não fomos feitos para morrer. Tem gente que diz que o homem morre. Não, o homem não morre. Amém, querido? Nós somos imortais. Por quê? Quando Deus cria o homem, ele junta o pó da terra. Nós vamos voltar para o pó. Mas ele sopra o fôlego de vida. Amém, querido? Agora diga comigo: existe duas eternidades. Fala comigo. Uma eternidade com Deus. E uma eternidade sem Deus. O homem não morre. Amém, querido? O homem não morre. Ou você, quando morrer, você vai passar uma eternidade com Deus, ou vai passar uma eternidade sem Deus. O homem é imortal. Amém, querido? Mas pastor, a Bíblia diz que o lago de fogo é a segunda morte. É a segunda morte, irmão. Mas a Bíblia diz assim: que o fogo não apaga, o bicho não morre. Amém, querido? Então, amados, existe duas eternidades após a morte. Uma com Deus e outra sem Deus. Amém, querido?
Graças a Deus nós aqui estamos com Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas conhecendo as artimanhas de Satanás, ele é mentiroso. Amém? Repita comigo, o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira, irmãos. Amém? Ele é o pai da mentira. Ei, essa estratégia dele nunca muda, irmão. Estava tudo perfeito no paraíso, irmão. Estava tudo perfeito no paraíso. Tudo estava maravilhoso no paraíso. Aí sabe o que acontece, irmão? Satanás começa a colocar defeito para Eva. Ei, vai lá, come aquela fruta. Não vai morrer coisa nenhuma. Ele é mentiroso, irmão. Aí sabe o que acontece, irmão? Eva vai engravidar ainda para o seu esposo. Ei, tome cuidado. Tome cuidado nesta noite. Muitas das vezes nós estamos no paraíso e Satanás está colocando defeito. Viu? Muitas das vezes o seu casamento é invejado por muitos. Viu? Muitas das vezes o seu convívio familiar é invejado por muitos, irmão. Você já observou que tem gente que está dentro da igreja